A exposição pulpar, ela pode ser patológica, ou seja, a cárie foi progredindo e chegou até muito próxima à polpa, ou ela pode ser acidental, eu estou removendo uma cárie, removendo um outro tipo de injúria, e com o alta rotação e as fresas, ou com a própria cureta, ou com baixa rotação, eu acidentalmente atingi a polpa ali durante o procedimento, né? Para a gente fazer uma proteção pulpar direta, essa polpa precisa estar no estágio reversível. Se ela estiver no estágio irreversível, já foi atingida, já entrou micro-organismo, já não dá mais para salvar, a gente precisa fazer tratamento endodôntico, tratamento do canal. Para eu saber se ela está no estágio reversível, atingir ali acidentalmente aquela polpa exposta, está sangrando, o que eu vou ver? Se a dor provocada é fugaz, então eu faço um teste de vitalidade pulpar, um teste térmico. Então existem uns sprays assim que a gente coloca numa bolinha de algodão, joga o spray, ele vai ficar bem geladinho. E aí você coloca ali próximo à cervical do dente. Se vier a dor, mas ela passar rapidinho, é uma dor que eu provoquei, provocada, eu fui lá e coloquei um estímulo térmico e ela é fugaz. Então, o paciente sente a dor, ele tem que sentir, mas ela é rápida. Se ele não sente, a polpa ela não está no estágio reversível mais, ela já está no estágio irreversível. Se ele não sente nada, no teste térmico, né? E se ele sente a dor e essa dor não passa rapidamente, demora mais do que 1, 2 minutos para passar, essa polpa não está no estágio reversível mais. E eu preciso fazer um teste de percussão e esse teste precisa dar negativo. O que é isso? Eu vou pegar um instrumento de ponta romba, pode ser, por exemplo, o cabo de um espelho. Eu vou lá e faço o teste de percussão no dente. Percussão vertical, né? Como a gente aprende a fazer. E o paciente não pode sentir dor durante esse teste, né? Então, é um teste de percussão negativo. Assim eu sei que essa polpa está no estágio reversível. Vocês vão aprender isso, né? Depois também na disciplina de endodontia, né? Mas só para a gente saber que proteção pulpar direta a gente só faz quando essa polpa, eu consigo reverter, né? Essa exposição aí pulpar. Então aqui a gente consegue ver nessas imagens que eu tenho uma cavidade profunda. Vocês conseguem observar que aqui tem um sangramento? Então expôs a polpa. Então, eu vou lá, coloco o material, né, diretamente sobre a polpa. A gente vai ver que é o hidroxicálcico que a gente usa aqui nesses casos. Depois eu venho com um outro material que também é protetor. E depois eu vou fazer a restauração. E o que é, então, aquele tratamento expectante? Quer dizer, removi a injúria do dente do paciente, fiz toda a escariação, removi a cárie, estou na dúvida, o paciente está com muita dor. Será que dá para eu restaurar? Ou será que vai precisar fazer tratamento endodôntico? Porque às vezes você restaura, cobra aquela restauração, dali 2 semanas o paciente precisa fazer tratamento endodôntico e você perdeu a restauração e ele pagou. E aí ele vai brigar com você, né? Que ele quer o dinheiro de volta, porque não adiantou nada, né? Vai ter que pagar tratamento endodôntico e pagar outra restauração no término do tratamento endodôntico. Então, o que a gente faz nesses casos? Estou na dúvida. Faz o tratamento expectante, espera ali uns dias, e aí, se a sensibilidade dolorosa do paciente diminuir, aí a gente pode restaurar. Ou, se continuar a sensibilidade dolorosa, muita dor, aí realmente precisa ir para o endodontista, né? Então, a gente faz tratamento expectante. Quando a gente está na dúvida sobre a existência de uma exposição pulpar, não sei se eu expus a polpa aqui. Ou quando a cavidade está muito profunda e o paciente está com dor, porque a dentina, quanto mais profundo a gente vai mexendo nela, mais dor o paciente sente, mesmo que você anestesie, né? Então, o paciente está com dor ainda. Então, a gente precisa aguardar um pouco. Dúvida se aquela exposição pulpar é reversível ou não, que a gente acabou de ver quando ela é reversível. Estou na dúvida, fiz os testes, ainda não sei. Faz o tratamento expectante, aguarda uns dias, se a sensibilidade dolorosa diminuir, aí pode fazer a restauração.
Então, a gente vai fazer ali um tratamento temporário, né? E aguardar por uns dias. O objetivo desse tratamento expectante é bloquear as agressões à polpa que foram ocasionadas pela doença cárie, interromper o metabolismo das bactérias que estão ali. Então, lá na cárie, vai ter várias bactérias ali na cavidade, que vão entrando nos túbulos dentinários. Então, eu faço tratamento expectante, coloco um material que tem uma ação antimicrobiana para ter ali uma efetividade contra essas bactérias. Também a gente faz para remineralizar a dentina que foi desmineralizada. Então, a gente tem materiais protetores que promovem essa remineralização. Para hipermineralizar uma dentina que está ou sadia ou está hipomineralizada pela própria injúria. E também para a gente estimular a formação de dentina terciária que vai fazer a proteção dessa polpa. Então, como que a gente faz? Porque o objetivo da nossa aula não é tratamento expectante, é só para que vocês conheçam a existência dessa modalidade de tratamento. Então, primeiro a gente faz a remoção do tecido cariado, removi tudo, vou lavar a cavidade com uma solução de hidroxicálcico, que a gente já vai aprender como faz. Vou aplicar ou uma pasta de hidroxicálcio ou cimento de hidroxicálcio, a gente já vai ver quando a gente aplica isso. Vou fazer uma restauração provisória. Com o quê? Com alguns materiais que a gente já vai ver nas próximas aulas, materiais para restauração provisória. E eu vou aguardar 30 dias, 45 dias, 60 dias no máximo, eu vou perguntando para o paciente como está a sensibilidade dolorosa. Se ela persiste, tratamento endodôntico. Se a sensibilidade dolorosa regride, ficou tudo bem, aí a gente pode fazer a proteção pulpar e o procedimento restaurador. Vamos ver um vídeo rápido de como a gente faz esse tratamento expectante e que também tem a ver com a aula de hoje, porque entra a proteção pulpar nesse tipo de tratamento, né? Então, vocês estão vendo aqui, nesse vídeo, estava aplicando o hidróxido de cálcio. Então, a gente faz tratamento expectante quando tem cavidades muito profundas, que implica num risco de exposição pulpar, né, por lesões de cárie. Então, aqui a gente tem um dente com uma lesão de cárie, está fazendo toda a remoção desse tecido cariado. Então, primeiro remove o esmalte que está sem suporte de dentina. Então, está só aquela casquinha de esmalte, não tem suporte de dentina mais, né? Então, com alta rotação e instrumento rotatório, né? Depois a gente vem com as curetas para dentina ou baixa rotação, dependendo da necessidade. Olha esse tecido amolecido. Tecido amolecido a gente tira com a colher de dentina ou cureta de dentina. Então, ele explica como ele está fazendo a remoção dessa doença cárie. Fez a remoção ali, né, do tecido cariado. Agora ele vai limpar essa cavidade, né? E pode limpar com uma solução de hidroxicálcio, que a gente já vai aprender como faz. Aqui ele está aplicando o cimento de hidroxicálcio apenas na parte mais profunda da cavidade, que estaria mais próximo à polpa. E agora ele está aplicando o cimento ionômero de vidro para fazer uma camada de base, que também é um protetor pulpar. E aí ele aplica esse cimento ionômero de vidro em toda a cavidade, porque ele vai fazer o tratamento expectante. Então vai aguardar todos aqueles dias necessários para ver se a sensibilidade dolorosa do paciente diminuiu. Na hora de selecionar também qual material protetor eu vou utilizar, o material restaurador, isso vai depender, como a gente falou, da profundidade da cavidade,
Em cavidades rasas, ou seja, a nível de esmalte, com pouco comprometimento de dentina, eu vou utilizar um material protetor só para o selamento da cavidade, ou seja, um sistema adesivo se eu for fazer a restauração com resina composta, ou um verniz cavitário se eu for fazer restauração com amálgama. Se eu tenho uma cavidade média, eu vou utilizar um material protetor para base e depois eu venho por cima dele com material restaurador. Agora, se eu tenho uma cavidade profunda, muito profunda e estou muito próxima à polpa aqui, eu preciso utilizar um material para forramento. Por cima eu venho com material para base e por cima eu venho com material restaurador. Então, o que são esses forramento e base? Tudo vai depender da espessura, a quantidade, a espessura de material que eu vou usar, de material protetor. E existem alguns materiais que, pelas características e propriedades deles, eu só posso utilizar como forramento. Eles não têm resistência mecânica para ser utilizado como base, por exemplo. Então, quais são esses materiais para forramento? Normalmente, eles são apresentados na forma de pó e líquido ou de pastas. Nós vamos aplicá-los apenas na parede axial das cavidades profundas ou muito profundas e abaixo do material de base. A gente vai ver que esses materiais para forramento, às vezes são solúveis, dependendo se eu estiver usando um pó e líquido. Se for algum material modificado por resina, eu fotopolimerizo, ele tem uma menor solubilidade, mas a maioria dos materiais clássicos que a gente encontra no mercado é solúvel. Então, eu preciso proteger esse material de forramento com o material de base, por cima. O material para forramento, como ele não tem muita resistência mecânica, ele precisa ser aplicado numa camada bem fininha. É só naquele localzinho da cavidade que está muito profunda e muito próxima à polpa. Então, é uma espessura menor ou igual a 0,5 milímetro, é muito pouquinho. Então, como eu comentei, são materiais que apresentam baixa resistência mecânica, então não dá para eu colocar uma espessura muito grande. Por quê? Vem as tensões, as forças mastigatórias que vão incidir sobre a restauração, e se lá embaixo a minha base não tá boa, meu forramento não aguenta essas pressões, ele vai quebrar. E aí também tem todo um comprometimento da restauração. E normalmente esses materiais são solúveis, então eles não podem ficar expostos, eu preciso protegê-los com um material para base por cima. E idealmente eles precisam apresentar atividade antimicrobiana para agir sobre os micro-organismos que restaram ali na cavidade e estimular a formação da dentina reparadora, mineralizada, terciária, né? Para a gente fazer ali uma camada de proteção sobre aquela polpa. Normalmente, os materiais para base são cimentos, nós vamos aprender sobre esses materiais nas próximas aulas. O material para base, ele é aplicado em uma camada mais espessa, ou seja, maior do que 1 milímetro, maior ou igual do que 1 milímetro, e ele vem abaixo do material restaurador. Ele não apresenta a mesma resistência mecânica que o material restaurador. Então, uma resina composta vai ter uma resistência mecânica maior que o material que eu estou usando para a base, mas ele também apresenta uma resistência mecânica maior que o material de forramento. Então, ele já protege o material de forramento. E não dá para preencher toda a cavidade com material de base, porque ele não foi feito para isso. Ele também funciona como um substituto dentinário, ou seja, a cavidade está muito profunda, eu perdi muita dentina, eu preciso preencher um pouco dessa cavidade para depois eu vir com material restaurador, porque aí eu tenho uma espessura menor da massa da restauração, eu uso menos material restaurador. O risco de eu ter um insucesso, uma fratura, vai ser menor também. Ele também me ajuda a eliminar irregularidades da cavidade. Então, eu estou lá removendo a cárie. Eu não vou remover tecido sadio. Eu vou remover só onde está comprometido. Então, aquela cavidade fica com várias ondulações, irregularidades, uma parte mais profunda, outra menos. E para colocar o material restaurador ali, fica difícil. Então, a base vem e nivela para mim essa cavidade. E eles suportam os esforços mecânicos, né?
melhor do que o material de forramento, mas não tão bem quanto o material de restauração. Protegem a polpa, eles devem proteger a polpa contra os estímulos térmicos, aquelas alterações de temperatura, contra os estímulos elétricos, contra a irritação e protege o material de forramento. Então, quais são esses materiais protetores do complexo dentino pulpar? Eu posso ter os materiais para selamento da cavidade, que são os vernizes cavitários que a gente usa sob restaurações de amálgama e os sistemas adesivos que a gente usa sob restaurações de resina composta. Os materiais para forramento geralmente são produtos à base de hidróxido de cálcio, mas eu também posso fazer forramento com o ionômero de vidro. E, em geral, os cimentos, o ionômero de vidro, o fosfato de zinco, o óxido de zinco e o eugenol, são utilizados como material para base e restauração provisória se eu precisar fazer aquele tratamento expectante. Nós vamos ver todos esses, né, esses cimentos nas próximas aulas. E também, como material de base, a gente pode utilizar as resinas Flow, as Flowable, a Bookfill, que existe na consistência Flow, ou as resinas autoadesivas, que elas vão ter monômeros acídicos na composição, que vão fazer uma adesão química com a dentina. Então, esses materiais a gente também pode utilizar como materiais de base.